Boa noite, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o seu monitor, o Júnior, da disciplina Processo Civil 2, ministrada pelo professor Nilson. Hoje quero dar início às nossas atividades referentes à condução do trabalho referente ao processo simulado. Trago aqui para vocês o itinerário básico. Hoje quero tratar para vocês o primeiro tópico, que é a nossa petição inicial de execução, e que também vai remeter à petição dos embargos. Ou seja, o que for aplicado aqui na petição inicial do processo de execução poderá ser aplicado também na petição dos embargos. Então, vai ser um aproveitamento duplo para ambas as peças. Vamos começar a tratar um pouquinho agora. A petição inicial na execução do título executivo extrajudicial. Bom, a gente aprendeu que o título executivo extrajudicial, ou melhor dizendo, o processo de execução, ele destina-se à satisfação forçada por meio de um processo judicial. E nós já tivemos a oportunidade de ver que essa obrigação, ela tem que atender a 3 características. Ela tem que ser líquida, certa e exigível. E ainda mais tem que ter o atributo do inadimplemento. E essa obrigação inadimplida, ela deve estar contida em um título executivo, de modo que a sujeitar o devedor à sanção executiva. Via de regra, o título executivo extrajudicial é aquele produzido fora do processo e o rol normativo dele está lá no artigo 784 do CPC 2015 e na legislação extravagante. Evidentemente, o título executivo extrajudicial é o documento primordial e ele deverá instruir a petição inicial de execução. Sem isso, não poderá haver execução em decorrência do princípio da nullum executio sine titulo. Não há título executivo, não há execução. Logo, se não há título executivo, o único caminho possível para executar tem que ir primeiramente para a ação de conhecimento ou ingressar pelo rito da ação monitória, para poder constituir o título judicial para posteriormente executar. Mas aqui não é o caso, certo? E um outro detalhamento. O título executivo, obrigatoriamente, deverá ser apresentado no seu original. Em nenhuma hipótese será admitido a execução através de cópias do título. Tem que ser no original mesmo. Caso contrário, totalmente inválido. Só que há uma flexibilização dessa regra por 3 características. A primeira delas é por motivo de segurança mesmo, notadamente em processos físicos. Para aqueles títulos que são de valores muito elevados, há um grande risco desse título ser perdido e a vara não tem como custodiar, ou seja, não tem como proteger esse título. Aí, nesse caso, é admitido que entre com a execução através de uma certidão e, todavia, toda vida que o juiz necessitar ver o título, ele intima o exequente e esse exequente deverá levar o título até o magistrado. Uma outra hipótese em que é possível iniciar a execução, mesmo que não tenha o título, é quando esse título ele está retido em um outro processo judicial. O exequente não pode simplesmente ir lá no primeiro processo pedir: ei, juiz, por gentileza, me dê aqui o título que eu quero entrar com a execução. Ele não vai poder fazer isso, mas ele pode pegar uma certidão que é redigida pela Secretaria da Vara e, com base nessa certidão que atesta a existência do título, ele entra com a ação de execução, que é decorrência daquele instituto da prova emprestada que vocês aprenderam lá em Processo Civil 1. E no decorrer da execução, quando esse documento extraviar, desde que não tenha havido impugnação. Aí, nesse caso, havia um título executivo, ele não foi impugnado. Então, nesse caso, a execução seguirá. São situações, assim, bem pontuais mesmo, até porque a regra é a apresentação do título executivo no seu formato original, certo? Uma outra coisa que vocês vão ter que tomar cuidado é a questão do pedido na ação da execução. Lembrando, o que é que se busca na ação de execução? Notadamente, a satisfação do direito do credor, do exequente. E, no caso, o processo de execução, os atos processuais que, porventura, serão praticados a partir de então, visam a efetivação do direito do exequente. E qual o conflito que está em jogo aqui? Exatamente a questão do inadimplemento.
aqui conforme está a nossa figurinha. Um dos pedidos principais que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês é a citação. Lembrando que um processo de execução autônomo, ele vai ser iniciado com a petição inicial e, obrigatoriamente, o pedido principal vai ser a citação para que ele satisfaça a obrigação certa, líquida, exigível e inadimplida. Exatamente de modo a efetivar a tutela jurisdicional. Trago aqui para vocês, meus amigos, algumas regrinhas básicas sobre o procedimento na ação de execução. Dependendo de qual caminho vocês vão optar, se vocês forem fazer o processo trabalho de vocês com base numa execução de obrigação de fazer ou não fazer, além da citação e o pedido para o oferecimento dos embargos ao executado, vocês vão ter que tomar cuidado na questão da aplicação das medidas executórias. No caso, a aplicação da multa, com base no artigo 814, e, sendo a obrigação fungível, você, como exequente, poderá requerer que ela seja realizada por um terceiro, e a conta quem vai pagar, obviamente, é o executado, e caso não seja possível a realização dessa obrigação, seja de fazer ou não fazer, aí conversão em perdas e danos. Aí, se for necessário, primeiramente passa pelo procedimento da liquidação para depois continuar executando, certo? Então, basicamente, é esse o caminho, para quem for optar pela obrigação de fazer ou não fazer. Para quem for optar pela execução para entrega de coisa, além da citação e do oferecimento dos embargos, a questão das medidas executórias, vocês vão ter que condicionar no pedido de vocês que, caso o executado não cumpra essa obrigação na entrega de coisa, ele poderá sofrer os efeitos da busca e apreensão, para o caso de bens móveis, ou mesmo sofrer os efeitos da emissão na posse, para os bens imóveis. E ainda, vocês poderão requerer, juntamente, a aplicação das AS3, que é a famosa multa cominatória, para cada dia de descumprimento dessa obrigação, que no caso é da entrega da coisa. E eu sei que a grande maioria vai optar por esta última, que é a execução de pagar a quantia certa contra o devedor solvente, além do pedido da citação do executado para pagamento no prazo de 3 dias, que isso está previsto lá no CPC, diferentemente daquele regramento que vocês viram lá no cumprimento de sentença, e o oferecimento dos embargos no prazo de 15 dias. Lembrando, gente, esses prazos, eles são simultâneos, correm juntinho, tanto o prazo dos 3 dias, quanto o prazo para o oferecimento da defesa do executado. Obviamente que o prazo para pagamento termina bem antes, até porque só são 3 dias, mas os dois devem ser, o início deles ocorre simultaneamente, ou melhor dizendo, concomitantemente, juntinhos mesmo. E as consequências para o executado tem hora mesmo. Aí, no caso, vocês poderão pedir o Bacenjude, que é o bloqueio das contas bancárias do executado, o Renajude, para colocar restrição nos veículos de posse do executado, para caso ele caia numa blitz, poder apreender ali mesmo, ou o Infojude, para colocar restrição de que tem um determinado bem do executado é litigioso, está em litígio numa ação de execução. Esses são os caminhos que vocês poderão adotar. Certo? A petição inicial da execução, ela está notadamente descrita nos artigos 797 e 798. Se vocês derem uma lida com maior grau de profundidade, é muito parecido com aquele entendimento que vocês aprenderam lá na ação do conhecimento, que é o artigo 319. Só que, claro, algumas coisas do 319 não serão aplicadas, notadamente a questão da designação da audiência de conciliação e de mediação. Mas em relação ao restante, é a mesma coisa. Vocês vão ter que fazer... Vou já mostrar aqui para vocês. No caso aqui, a causa de pedir de vocês vai ser a existência da obrigação líquida, certa e exigível, materializada num título executivo extrajudicial inadimplido, perdão pela redação aqui, mas é extrajudicial, tá bom? E o pedido é o cumprimento da obrigação mesmo, o adimplemento ou mesmo o pagamento. Aí vocês deem uma lida nos artigos 798 e no 799, que traz os requisitos básicos da petição inicial da execução, e vocês também poderão aplicar na petição dos embargos. Agora, a minha contribuição como monitor na prática da petição inicial da execução.
basicamente é o mesmo Ctrl+C, Ctrl+V da petição inicial da ação de conhecimento, só que, claro, com algumas pequenas nuances. Vocês vão ter que fazer um cabeçalho, que nesse cabeçalho vai constar a descrição do destinatário, aquele início padrão. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal. No caso, a competência aqui vai ser da vara civil. Aí vocês dão um espaçamento mais ou menos de 5 linhas e já partem para a qualificação das partes. Aí, basicamente, vocês vão colocar toda em prática aquele regramento que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento. Primeiro vem o nome do exequente, do mesmo jeito que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento, vão aplicar aqui na petição de execução e também nos embargos, certo? E depois vem o nome do executado. A parte dos fatos. Os fatos vocês vão relatar brevemente a historinha, o que foi que aconteceu. Basicamente, relatar que foi celebrado um negócio jurídico, tudo e tal, houve a constituição de um título executivo, o executado não pagou, vocês vão contar a história. É algo bem curtinho mesmo. A parte do direito, basicamente, é a fundamentação jurídica de vocês com base na execução, além de levar em conta o regramento do CPC 2015, a depender do título executivo que vocês vão executar, vocês vão ter que acostar também a legislação referente a esse título executivo. Se for um cheque, a legislação do cheque. Se for uma nota promissória, a legislação referente à nota promissória. Se for uma legislação referente ao contrato, a legislação referente ao contrato e assim sucessivamente. O pedido, basicamente, quer que o exequente quer? O adimplemento, o pagamento. E, claro, nesse pedido vocês vão colocar as medidas executórias a serem aplicadas contra o executado, que são as medidas subrogatórias e as medidas coercitivas que nós já tivemos a oportunidade de debatermos no início do semestre. E tem também a questão da atribuição do valor da causa, que segue expressamente aquele normativo previsto lá no artigo 292 do CPC 2015, certo? E, no mais, a finalização. Nestes termos, pede, espera deferimento, local, data, mês e ano, assinatura do advogado, número do AOB, /seccional. Ou seja, é a mesma petição inicial que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento, só que, claro, adaptada para o processo de execução e que vocês também vão utilizar esse modelo, essa proposta, nos embargos, na petição dos embargos. Vocês também vão ter que fazer a procuração do advogado. Eu poderia até disponibilizar esse modelo, mas eu prefiro dar um pouquinho de trabalho para vocês, para ver se vocês realmente sabem fazer a procuração, colocando o nome do outorgante, do outorgado, os poderes gerais e os poderes específicos. O modelo padrão é esse, mas vocês vão ter que preencher também. E a relação de documentos. Lembrando que eu disse, vocês não vão ter que elaborar a documentação, exceto a memória de cálculo na obrigação de pagar a quantia. Mas, de algum modo, vocês vão ter que sinalizar para o professor Nilson que, de fato, existe a documentação. E essa é a forma que eu vou mostrar aqui para vocês. No caso, vocês vão ter que acostar, na prática é assim, a documentação do exequente. Se ele for pessoa física, os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, ou seja, tudo dele é juntado. Se for pessoa jurídica, os documentos pessoais do representante, dos prepostos, os atos constitutivos da sociedade. No caso, comprovante de residência ou domicílio do exequente. Pode ser uma conta de água, de energia, telefone, não importa. Contanto que dê o comprovante de residência ou domicílio. O documento, no caso primordial, é o título executivo no original. Se não puder juntar o título no seu original, pode ser uma certidão da vara que ateste a existência de um título executivo que esteja instruindo um outro processo, ou mesmo por questão de segurança, quando o crédito for de elevado valor e houver um risco de perda e a vara não puder custodiar, não puder assegurar a devida proteção. Até porque não tem só aquele processo, são vários. No caso da obrigação de pagar a quantia, obrigatoriamente, a planilha de cálculo, tanto na petição inicial quanto nos embargos à execução. Se não for feita a planilha, o que é que vai acontecer? Indeferimento liminar dos embargos. Na petição inicial da execução, o juiz vai conceder um prazo para que vocês
procedam à emenda à petição inicial nos modos do artigo 321. Se descumprir a ordem do juiz, extinção sem julgamento do mérito por indeferimento da petição inicial. E, se for uma obrigação que dependa da realização da condição ou da ocorrência do termo, vocês vão ter que comprovar isso de alguma forma, seja nos 4 tipos de obrigações. Vocês vão ter que demonstrar também a comprovação do inadimplemento deste executado, pode ser uma notificação extrajudicial, que foi notificado para pagar, foi cobrado, mas não pagou. Aí, nesse caso, já está caracterizado o inadimplemento dele. Se for exequente que não é assistido pela gratuidade da justiça, necessariamente o comprovante do pagamento e do recolhimento das custas judiciais, até porque a atividade judicial não é 0800, é onerosa, tem pagamento de taxas e isso é feito através das custas judiciais. Se for um exequente que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, pode acontecer isso? Pode, só que, claro, além daquela declaração da hipossuficiência, na prática, o Poder Judiciário sempre pede para que as partes, seja no processo de conhecimento ou mesmo aqui no processo de execução, que o exequente, no caso, junte comprovantes que visam comprovar a hipossuficiência dele. Pode ser uma cópia do contra-cheque, a declaração do imposto de renda, ou mesmo a participação em algum programa social. Então, meus amigos, é isso que eu trago por hora acerca da elaboração da petição inicial do processo de execução e, por que não, também do processo de embargos à execução. Ficamos por aqui. Então, até logo.